o esquilo se transformou pela primeira vez em um jovem humano. Ele até já pensou no nome dos filhos. Embora pareça um jovem bonito, ele é um lobo em pele de cordeiro. Sua bondade para com o esquilo é intencional. Tudo o que ele faz é para tê-la só para si. Quando ele descobriu pela primeira vez que o esquilo era uma jovem humana, ficou completamente apaixonada. Na verdade, a garota acidentalmente atravessou para dentro de um romance. Inexplicavelmente, tornou-se o presente de aniversário de um jovem de 16 anos. Esse jovem era o mago mais poderoso desta era, da família Ellard. Quanto mais poderosos os magos da sua família, mais sofriam com a dor refletida pela magia, até perder completamente o controle. Para quebrar a maldição trazida pela família, é necessário firmar um pacto com a besta divina. Por isso a duquesa gastou uma fortuna para comprá-lo. Tudo para provar ao mundo exterior que seu filho é o mago mais forte da atualidade. Mas o pequeno esquilo sabia muito bem que era algo típico de um jovem, um inútil que nem sequer aprendeu magia básica, mas que todos os dias tem que lidar com o arrogante irmão Mazi. O esquilo está quase explodindo de raiva. Felizmente, ele sabe que o verdadeiro mago poderoso da família Ellard é o vilão John, da torre no lado oeste, mencionado no romance. Talvez o poder dele possa ajudá-lo a despertar. Nesse momento, um servo relatou que o jovem na torre está com febre alta, e a reação da madrasta foi de total indiferença, sem qualquer preocupação. O esquilo estava muito preocupado com a doença do jovem. Decidiu levar algumas das nozes que ele mais gostava para visitá-lo. O esquilo, com a mochila nas costas, saltou pela janela e foi subindo a torre de 100 metros, resmungando pelo caminho. Logo chegou ao quarto no topo do prédio e olhou pela janela. Viu o menino lá dentro se contorcendo de dor. De repente ouviu uma batida na janela. O menino levantou os olhos para olhar e viu um esquilo fofo e adorável, acenando para ele. Ele se aproximou da janela, intrigado, sem entender como um animalzinho estava na torre. O esquilo acenou. Com suas pequenas patas, ele pediu para abrirem a porta. De repente, ouviu um rangido. Antes que pudesse reagir, ele foi empurrado diretamente pela janela, vendo sua vida em perigo. Seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Por sorte, no último instante, o garoto rapidamente o segurou enquanto caía. Ainda bem que conseguiu salvar a própria vida, mas para sua surpresa, bastou um toque para ele sentir uma magia tão poderosa ao seu redor. Com a magia tão desenfreada, ele deve estar sofrendo, não é? Vou acalmar essa magia primeiro. Então ele estendeu suas adoráveis patinhas e começou a absorver avidamente a magia desenfreada do outro. John sentiu a magia correndo pelo seu corpo. Acalme-se. De repente, seu corpo foi envolvido por uma onda de calor. A dor que o atormentava por anos começou a desaparecer. Ele abriu os olhos lentamente. Perguntou suavemente: "Você é realmente uma besta divina?" O esquilo acenou com a cabeça. "Você tem a marca de Ellard. Deve ser a fera espiritual do Tyson, porque veio parar aqui." Logo percebeu que esquilos não falam. Coçou o rosto, meio sem graça, olhando para aquele jeito bobo do outro. O esquilinho ficou um pouco confuso. Aquele jeito atrapalhado não parecia de um vilão. No original, John perdeu a mãe na infância, e seu pai foi enviado de volta ao campo de batalha pouco depois. Assim, John, que deveria estar na idade de ser mimado, tornou-se uma pessoa solitária desde então. E para piorar a situação, aos 10 anos, sua magia começou a despertar. Isso deixou a duquesa, que queria que seu filho fosse o herdeiro, muito insatisfeita. Então, ela fingiu que John estava doente. Trancaram-no na torre e finalmente o enviaram para a guerra. Felizmente, após uma longa batalha, ele se tornou um herói aclamado por todos. Mas isso também marcou o início de sua tragédia. Como recompensa pelo heroísmo, o Império lhe concedeu a mais bela cortesã. No entanto, o coração da cortesã já pertencia a outro. Então, ela recusou decididamente a proposta de casamento de John. Desde então, John foi cegado pelo ciúme e começou a usar todos os meios possíveis para se vingar do mundo de forma insana. Ao pensar que uma criança tão gentil se tornaria o maior vilão do livro, o esquilo estremeceu todo. De repente, ele viu o garoto com as mãos entrelaçadas, com um jeito tímido e hesitante. "Depois de te tocar, eu realmente me senti muito melhor. Então, posso te tocar de novo." O esquilo concordou com um pio. No segundo seguinte, aproveitou as carícias gentis. O esquilinho é tão dócil e fofo. O coração de John quase derreteu. "Graças a você, me fez sentir, nos momentos difíceis, um calor que nunca havia experimentado antes. Muito obrigado." E o sorriso radiante dele quase deixou o esquilo sem reação. Lembre-se, não pode se deixar levar. "Agora só quero absorver a magia e voltar à forma original." John, cheio de expectativa, perguntou se você pode vir amanhã. "Só me deixa tocar, pode ser?" "Não, só de você vir me ver já é suficiente." O esquilo assentiu vigorosamente. De qualquer forma, ele planejava vir todos os dias. Embora se conhecessem há pouco tempo, ele podia sentir em John
uma bondade e consideração completamente opostas ao original. Se houvesse alguém que se importasse com ele, será que isso pode impedir que ele se torne um vilão? Por isso, ele decidiu proteger esse garoto puro e frágil, e deu a ele suas nozes favoritas. John confirmou que era um presente para ele, estendeu as mãos e pegou o esquilinho no colo. Nariz com nariz, os dois se tocaram. Obrigado, eu aceito. Finalmente, eles combinaram de se encontrar novamente amanhã à noite, relutantes em se separar. Depois de se despedirem, saltaram da torre branca sob a luz da lua, até que a silhueta do esquilo desapareceu de vista. O menino então revelou um lado desconhecido. A besta divina de Tyson será minha, porque ele precisa do esquilo para controlar seu poder mágico. Ele estava dormindo profundamente. Enquanto isso, Mazzy estava folheando um livro sobre bestas divinas. O livro dizia que o sexo das bestas divinas pode ser distinguido pela forma da cauda. De repente, ele ficou louco. Puxou rudemente a cauda do esquilo, interrompendo seu sonho. Ele ficou tão bravo que quase explodiu. Então você é fêmea. Não, é uma mulher. Ao ouvir isso, ele ficou paralisado. Depois de se tornar um esquilo, ele nunca tinha prestado atenção ao próprio gênero. Aizen queria que ele tivesse uma idade maior que a dela. Assim seria mais conveniente mandar nele. Que absurdo! Se eu me tornar humano, então não terei nada a ver com você. Idiota, peça ajuda ao John. Apague a marca de Elad no corpo. Saia daqui imediatamente. Um garoto tão puro e bondoso, com certeza não recusaria esse pedido. À noite, John ficou sentado à janela, mas não conseguiu esperar pela chegada do esquilo. Achava que ele não viria mais. Naquela hora, deveria ter agido de forma mais frágil. Foi nesse momento que ouviu um barulho vindo de baixo. De repente, uma cabeça de esquilo apareceu. Rapidamente, ele pulou para a frente do menino. Seus olhos brilharam instantaneamente. Com um sorriso radiante, cumprimentou o pequeno esquilo. Com delicadeza, segurou seu pequeno corpo. Subiu pela parede dura. Deve ter sido muito difícil. Vamos descansar aqui. Dizendo isso, ele o carregou até sua própria cama. O esquilinho ficou muito comovido com sua gentileza e retribuição. Empolgado, ele convidou o outro: deite-se logo. Também vou te oferecer um serviço caloroso. O menino inicialmente hesitou, mas no fim não conseguiu resistir à sua determinação. Acabou obedecendo e deitou-se na cama. Como uma lembrança de ter dado nozes para ele da última vez, John quis dar um nome ao esquilinho. Foi então que percebeu que ele mesmo não tinha um nome. Tyson o chamava de escravo, o que quase o deixou à beira de um colapso. Sem pensar muito, ele aceitou o pedido. Que tal Paul? Ele imediatamente fez uma cara de desgosto. E Tom? Ele mencionou vários nomes seguidos. Nenhum deles o agradou. John ficou um pouco desapontado. Só consegui pensar nesses nomes. O esquilo rapidamente o consolou, dando-lhe um tapinha e dizendo: você é bonito, vou te perdoar por enquanto. Da próxima vez, pense em nomes melhores. Logo, a magia do garoto se acalmou. Ele descobriu que hoje absorveu mais magia do que ontem, para evitar qualquer acidente. Hesitou e recuou a mão. Quem diria que naquele momento uma luz piscaria? John acordou rapidamente, abrindo os olhos sonolentos, e ficou chocado com o que viu diante dele. De repente, uma jovem de cabelos brancos e rosto avermelhado apareceu. Ela surgiu inesperadamente no quarto dele. Com o rosto corado, ele perguntou: quem é você? Eu sou. Ele percebeu que havia adquirido a habilidade de falar. Ele olhou para suas mãos pálidas. Chocado, percebeu que realmente havia assumido forma humana, sem se importar com mais nada. Ele começou a observar seu corpo com curiosidade. De repente, um lençol o envolveu firmemente. A outra pessoa ficou vermelha e não ousou olhar diretamente para ele. Primeiro cubra com isso. O que está acontecendo? Ele coçou o rosto, constrangido. Explicou que a besta divina pode assumir forma humana. Mal terminou de falar. Com um estrondo, ele voltou a ser um esquilo. Ele ficou completamente perplexo. Acontece que absorver uma grande quantidade de magia em pouco tempo só pode manter a forma humana por um curto período. Para se transformar completamente em humano, é necessário absorver magia continuamente por 50 dias. Porque não contaram isso a ele antes. Fez com que ele desperdiçasse tanta magia à toa. O esquilinho no caderno registra como absorver magia. Mas John precisa saber dessas informações, para que se complementem. É isso. Ele está interessado nesse livro de registros. John olha curioso para a página no esquilo. Abre e vê que é uma página arrancada de algum livro. Porque você me deu isso. Ele fez um gesto com a linguagem corporal de um livro. Você me deu o livro do Tyson, para me fazer entender sobre as bestas divinas. Ele pulou no ombro de John e tocou seu rosto, elogiando-o por ser inteligente. Acontece que isso era uma recompensa para ele. As pequenas garras arranharam levemente seu rosto, fazendo cócegas em seu coração, de acordo com o registro na infusão. Se o esquilo absorver magia continuamente por 50 dias,
ele conseguirá se transformar em forma humana, então poderemos ver como ele é adorável. Estou realmente ansiosa para conhecê-lo. Enquanto isso, Tyson percebeu que o livro foi rasgado, e ficou furioso, gritando com os escravos. Você sabe onde está o meu livro? Ele bocejou e ignorou o outro. No final, reviraram o quarto inteiro. Não encontraram o olhar perdido. Nesse momento, viram que estava chovendo lá fora. Os olhos dele brilharam instantaneamente. Ele rapidamente agarrou o esquilinho. Disse que ia mostrar algo divertido para ele. Ele não entendeu. Porque esse garoto está tão animado com a chuva. O que ele gosta certamente não é normal. Mas, ao olhar pela janela, ficou completamente surpreso. Viu John, doente, sendo molhado pela chuva forte. Ao ver isso, o esquilo ficou furioso e soltou gritos irritados. Quem foi o médico incompetente que inventou essa ideia? John claramente deveria estar deitado e imóvel. Também sentirá dores pelo corpo. Agora fazê-lo andar sob a chuva forte só vai agravar sua condição. Enquanto o esquilinho pensava em uma forma de ajudá-lo, Tyson, empolgado, o jogou na mesa, e declarou que também queria ajudar a tratar seu irmão. O esquilo ficou tão irritado que rangeu os dentes. Era claramente para intimidar os outros, e ainda falava de forma tão hipócrita. Mas ao pensar que Tyson foi lá, John só seria intimidado ainda mais. Ele precisava ir ajudar o mais rápido possível. Tinha que carregar o máximo de nozes que conseguisse. Nem mesmo sua boca vazia seria poupada. Depois de se preparar, ele chutou a janela. John, espere por mim. Eu vou te salvar agora. Enquanto isso, a duquesa observava tudo do lado de fora com um olhar frio. Desde que soube que John tinha um grande poder mágico, ela não passou um dia sem querer eliminá-lo. Mas para evitar, a casa do Duque Ziegel manteve silêncio sobre a morte do filho mais velho por causa do escândalo que isso causou. Mas o que ele não esperava era que o poder imperial, devido à longa guerra, enfraquecesse. O imperador, temendo a expansão do poder dos nobres, chegou a lançar um juramento de guerra, exigindo que os chefes das famílias nobres fossem para o campo de batalha. Se o chefe da família morrer, o filho mais velho da família deve substituí-lo, embora isso o impeça de eliminar John. Mas, para evitar que seu próprio filho vá para aquele lugar terrível, ele decidiu, antes que a guerra termine, usar John como reserva e enviá-lo ao campo de batalha em vez de seu filho. Nesse momento, o menino já estava caminhando na chuva há 2,5 horas. A dor causada pela magia, somada a um forte resfriado, já havia levado seu corpo ao limite. Ele só podia tentar diminuir o ritmo, para conseguir um momento de alívio, mas a criada ao lado parecia não notar, e ainda o pressionava novamente a continuar correndo. Caso contrário, sofrerão punição. O esquilo se escondeu no tronco da árvore e viu a cena. Ficou ainda mais irritado. Ele não esperava que essas pessoas não tivessem nenhuma compaixão. Já que é assim, deixe-me ficar ao seu lado, e lutar ao seu lado, John pensou. O esquilo tirou as nozes que roubou do quarto, e as lançou com força contra as duas criadas que estavam intimidando John. Ouviu-se um estalo. As nozes acertaram em cheio os olhos das criadas. A dor intensa fez com que elas caíssem de joelhos, reclamando de dor. John pegou as nozes que caíram no chão. De repente, percebeu algo. Levantou a cabeça de repente, e viu o esquilo agitando as patas sem parar, mandando-o correr rapidamente. John não hesitou nem por um segundo. Virou-se e correu em direção ao campanário. Ao perceber que o perigo havia passado, o esquilo passou a mão com estilo sobre sua cabeça calva, lamentando um momento de crise. Ainda preciso resolver o problema pessoalmente, já que John voltou para a torre com sucesso. Acho que também devo voltar. De repente, ele ouviu o rugido de Tyson. Virou-se para olhar, e viu duas criadas ajoelhadas na chuva, tremendo e explicando que não ficaram. Foi Deus que fez John fugir. Ao ouvir isso, Tyson apertou o balde com mais força, e então jogou a água do balde nos dois. Vou fazer vocês guardarem Tyson. Tyson parou o que estava fazendo, e começou a mimar a mãe. Mãe, finalmente encontrei um jogo divertido. Mas essas duas malditas criadas o deixaram escapar. Como você pode dizer que é um jogo divertido? Você não quer ajudar seu irmão a se tratar. Eu sei que você está muito arrependida por não ter visto seu irmão hoje. Não se preocupe, amanhã teremos uma visita importante. Nessa hora, chamarei John. Receber os convidados com você. Mãe, você quer dizer a duquesa de Medeste e as damas de companhia? Ao ouvir que os convidados eram as damas de companhia de Medeste, o esquilinho ficou tão surpreso que segurou suas bochechas, gordinhas e fofas, porque ele, que leu o romance muitas vezes, sabia que ela era a protagonista do livro original. De acordo com a trama original, John e a dama de companhia só deveriam se encontrar após o fim da guerra. Será que foi porque eu ajudei John hoje que a história acabou mudando? Só de pensar que hoje John não foi passivamente humilhado, amanhã eles certamente vão dobrar a humilhação. O esquilinho não pôde deixar de suspirar. Que mãe e filho mais cruéis. Mas, no segundo seguinte, a duquesa mencionou ele.
disse para o filho, ao demonstrar magia amanhã. Levá-lo junto também. No mesmo dia, o esquilinho foi lavado e ficou limpinho, aparecendo nas mãos de Tyson. E ele ainda foi ao banquete vestindo um traje formal. Ele fingiu abrir a porta e pediu desculpas por estar atrasado. Acabei de sentir uma forte dor de cabeça causada pela magia. Então o animal divino acalmou a magia para mim, o que atrasou um pouco. O esquilo olhou para ele com o nariz franzido. Ele realmente se aproveita do fato de que eu não posso falar. Por isso mente descaradamente. Claramente ficou aplicando máscara facial até tarde da noite ontem. E foi por isso que acabou dormindo demais hoje. De repente, um brilho ofuscante fez seus olhos não suportarem olhar diretamente. Ele olhou para trás. Era ninguém menos que Mariel, a protagonista do romance. Com seus cabelos negros e olhos fechados, fez o coração do esquilo bater acelerado. Ele pensou que, sendo tão bonita, talvez John se apaixonasse por ela à primeira vista. Então ele olhou secretamente para John. Mas o resultado o desapontou muito. John ainda estava sentado na cadeira com uma expressão séria, sem ser afetado pela beleza da protagonista. Na verdade, foi a aparência adorável dele que chamou a atenção da protagonista. É a primeira vez que vejo uma criatura mítica. Ouvi dizer que são muito raras. É muito difícil de obter. A mãe da protagonista também suspira ao lado. O poder do jovem nobre é tão forte que precisa de uma besta divina. Parece que você se parece muito com o Duque de Aylard. Embora Tyson já estivesse se sentindo orgulhoso por dentro, ele ainda fingiu ser modesto, dizendo que não podia se comparar ao pai. Ao ouvir isso, o esquilo revirou os olhos. Deveríamos dar a ele um Oscar, para não decepcioná-lo. Nesse momento, Mariel perguntou sobre a besta divina, como ela acalma as pessoas. Tyson segurou a cabeça do esquilo e começou a falar coisas sem sentido. Minha besta divina, precisa que eu coloque a mão na testa dela. Assim, ele faria minha dor desaparecer rapidamente. O esquilo ficou irritado. Que descarado. Como pode apertar a cabeça dos outros assim? Embora ele tenha percebido a mesa tremer, seguiu a direção da vibração, e viu John com um olhar sinistro, focado naquele ponto. Uma corrente de ar invadiu o ambiente. O copo de vidro sobre a mesa foi derrubado, e se quebrou no chão. O barulho fez todos no local ficarem em silêncio instantaneamente. Todos viraram a cabeça para olhar para ele. Por fim, foi a duquesa quem quebrou o silêncio. John, desde o início você não parecia estar bem. Mas, afinal de contas, esta é uma ocasião importante. Você precisa prestar atenção à etiqueta. O esquilo mostrou um semblante preocupado. Ele mesmo. Há pouco tempo, ele ajudou a estabilizar a magia dele. Agora, por que a magia está descontrolada novamente? Será que é uma sequela causada pela chuva? Pensando nisso, o esquilo decidiu verificar como ele estava. No entanto, um descuido fez com que ele pisasse na água acumulada na mesa, e ele estava prestes a cair da mesa. No momento crítico, uma mão forte e firme o segurou com segurança, e a pessoa que o ajudou foi John, que estava sempre atento a cada movimento dele. No entanto, essa cena irritou Tyson. Ele estendeu a mão com uma expressão fria, e pediu a John que devolvesse o esquilo. John apenas olhou para ele friamente. Xuanji riu levemente e disse, seu esquilo, qual é o nome dele? Porque você quer saber. Ele é uma criatura divina preciosa. Você não pode continuar chamando-o de Amil para sempre. Pode. Mas, pelo que parece pela sua reação, você ainda não deu um nome para ele, né? Tyson, que foi acertado em cheio, ficou furioso, e realmente nunca deu um nome ao esquilo. Sempre o chamou de escravo. E isso tem algo a ver com você. Então deixe-me ajudar você. O esquilo ficou preso no meio. O barulho estava deixando-o com uma dor de cabeça terrível. Felizmente, nesse momento, a protagonista Mariel interveio e interrompeu os dois. Posso pedir para ela me dar um nome? O esquilinho pensou consigo mesmo, boa, Mariel. E então saltitou alegremente até ela, agitando suas patinhas fofas. Implorou para que ela lhe desse um nome bonito. Olha, sua cauda gordinha é muito fofa. E brilhante e preta, também é muito bonita. Então, vou te chamar de Pequeno Preto. Todos concordaram com a cabeça. Acharam que esse nome era muito bonito. Só o esquilinho fez bico, não gostando do nome. Mas, felizmente, Mariel amarrou um fio dourado na perna dele. Isso finalmente dissipou o ressentimento que ele sentia. No entanto, ao voltar, isso o fez sentir um certo desconforto novamente. Embora detestasse o tom de desprezo de Tyson. Mas, se ele mostrasse sinais de desobediência, Tyson poderia usar John como exemplo. Depois de pensar muito, ele decidiu se aproximar de Tyson. Tyson exibia um rosto cheio de orgulho. Todos os presentes o elogiavam sem parar. Somente John parecia desanimado. No canto, ele apertava os punhos em silêncio. No início, ele realmente planejava usar o esquilo, para acalmar sua própria magia, porque apenas assim, ele poderia destruir este odioso ducado, causando um alvoroço total. Ao descobrir que o esquilo queria se tornar humano, e precisava de sua própria magia, ele até se sentiu aliviado, porque enquanto seus interesses estivessem ligados,
o pequeno esquilo sempre viria procurá-lo. Então ele naturalmente pensou. Entre eles, era apenas uma relação de uso mútuo. Mas quando ele foi intimidado, o esquilinho arriscou ser punido. Para ajudá-lo, fazendo uma pequena rachadura em seu coração congelado. Pela primeira vez ele sentiu o calor de alguém ao seu lado. Por isso, ele jamais permitiria que alguém tirasse o esquilo que pertence a ele de suas mãos, sem perceber nem um pouco o papel que caía da mesa. E nele estava registrada uma frase: quando a criatura mística acalma o mago desenvolve um forte desejo de posse pela criatura. Se a situação for grave, mesmo que veja uma criatura mística junto com outros magos, esse mago ficará completamente deslumbrado. E em uma sala escura, com o som de passos ecoando, um homem com uma barba desgrenhada entrou segurando papéis. Eu ouvi o relatório. Você disse que precisamos recuperar o esquilo vendido para o Ducado de Aylard. Certo, sim. O experimento que estou conduzindo agora precisa daquela besta divina. E é da família Aylard, não é? Se a besta divina por causa da família Aylard, o poder mágico humano se transformou em forma humana, isso seria muito problemático. Afinal, o sacerdote, ele pode se lembrar do que aconteceu durante o experimento. Se for esse o caso, você não precisa se preocupar, porque eu verifiquei cuidadosamente antes de vendê-lo. O segundo filho da família Ayladra quase não tem poder mágico. O jovem mestre foi trancado na torre devido à doença. Ele não teve nenhuma oportunidade de entrar em contato com a besta divina. De fato, o templo sempre vendeu bestas divinas para nobres com pouca magia. Isso é para evitar que ocorra a transformação da besta divina em forma humana. Mas, mesmo assim, a mulher de cabelos vermelhos ainda sente uma inquietação sutil. Ele precisa eliminar todas as probabilidades na raiz. Mais importante ainda, o experimento que ele está fazendo agora ainda precisa daquele esquilo. Então ele pediu ao homem de meia idade para trazer o esquilo de volta o mais rápido possível. Diante do pedido, embora o homem parecesse desconfortável, mas ele ainda assim concordou em encontrar uma forma de trazer o esquilo de volta. E o pequeno esquilo, que estava sendo procurado, voltou para a torre. John também começou a perceber mudanças na criatura mágica. Após quase 40 dias absorvendo magia, ele já conseguia sentir o aroma fresco do banho do esquilo. O pequeno esquilo estava ansioso para acalmar a magia de John. Mas o garoto, com um olhar triste, disse: quero que você fique mais tempo. Toda vez que te acalmo, vou embora imediatamente. Quem pode resistir a essa aparência frágil e lamentável? Tá bom. Vou concordar com você porque você é bonito. John olhou sombriamente para o adorno dourado em seu pé. Ele não gostava daquela dama de companhia. E também não gostava do nome que ela escolheu. Deveria ter um nome mais fofo e agradável. Posso te chamar de Momo daqui pra frente. O esquilinho não gosta. Ele não gosta que nem o nome dele seja controlado por outros. Deixa pra lá. John só estava sendo gentil. O esquilinho fingiu estar muito feliz. O menino olhou para ele com olhos cheios de ternura. Sempre senti que nosso encontro foi predestinado. Eu vou te tratar muito bem no futuro. Vou te dar muito ouro. Você vai morar no melhor quarto. Vou realizar todos os seus desejos. De agora em diante, sou eu quem vai te proteger. O esquilo ficou comovido e emocionado. De acordo com o enredo de ajuda, John logo será manipulado e enviado para o campo de batalha. Naquela época, o templo distribuía poções calmantes. A magia descontrolada de Kocha seria apaziguada. Depois disso, ele não seria mais necessário. Mas até lá, ele faria o possível para ajudar John. Enquanto isso, o arcebispo do templo se encontrou pessoalmente com a duquesa, quem lamentou ter dado a besta divina ao filho do eunuco. Foi confirmado que ele não tem capacidade de acalmar. Então, por favor, devolva-o ao templo. Quem mais sabe sobre isso? Não se preocupe, senhora. Isso está relacionado ao poder de persuasão do templo. Além de mim, ninguém mais, exceto Xiao Ayla. Então, o assunto termina aqui. Ser expostos não é bom para nenhum de nós. Mas meu filho está sofrendo por causa da magia. Vocês precisam resolver isso. Trouxe uma poção que pode ajudar o jovem eunuco. O Duque de Hidra já comprou essa poção antes. Embora não seja tão eficaz quanto uma besta divina, é suficiente que o público saiba que o eunuco é como seu pai. Então ela aceitou alegremente. Ele lembrou que antes um esquilo atacou uma pessoa, e correu rapidamente para a torre. Ele sentiu que algo estava muito errado. Então ela fez mais um pedido. Ouvi dizer que o templo tem um tipo de droga incolor e insípida. As duas pessoas dentro da casa não tinham ideia do que estava acontecendo do lado de fora. Ele está em perigo, embora não tenha as memórias originais. Mas ele acordou no laboratório, e o esquilo no cilindro também estava mais ou menos nesse horário, desaparecendo da vista do público. Terra ainda queria drogar John. O ex-assistente John, para conseguir Meryl, não comprou esse tipo de droga. Ele correu rapidamente para a torre, gesticulou por um bom tempo, e John não conseguiu entender nada. Não teve jeito.
O esquilinho se escondeu rapidamente debaixo do cobertor. Um clarão branco apareceu e de repente surgiu uma bela jovem. John, o tempo é curto. Ouça-me primeiro. O templo disse que eu não tenho a habilidade de acalmar e quer me forçar. Leve-me embora. Eu preciso sair imediatamente. Então, John, por favor, ajude-me a remover esta marca. Senão, não posso sair. Hidra é direta. Só você pode desfazê-la. Se o templo me levar, estou morto. O rosto de John mudou para a direita. Finalmente, ele se ajoelhou com uma perna só. Momo, não se preocupe. Vou te ajudar a se livrar disso agora. Como um membro direto da Hidra, John rapidamente apagou a marca exclusiva. Obrigado, John. Agora você precisa prestar atenção. Eles estão preparando para te dar o soro de marionete. Isso precisa estar em uma temperatura morna para ser eficaz. Então, durante esse período, não coma alimentos quentes. Espere esfriar completamente antes de consumir. Depois de passar por esse período, você será enviado para o campo de batalha. Naquele momento, o templo distribuirá sedativos. Depois disso, você não precisará mais se preocupar com a dor da magia. Momo, não me importo com isso. Para me dizer essas palavras, você gastou toda a magia acumulada. Você sempre quis se transformar em humano. O que vai acontecer depois que eu partir? O pequeno esquilo sente-se confortado. Não se preocupe, eu vou dar um jeito. Então você também precisa cuidar de si, entendeu? John está com o rosto cheio de tristeza. Minha vida foi dada por você. Eu prometo que vou viver bem, como você me pediu. Mas, Momo, para onde você vai agora? A menina estava prestes a falar, mas a magia acabou e ela voltou a ser um esquilo. Passos ansiosos também podiam ser ouvidos do lado de fora. Momo, você deve proteger bem o mundo. Ao vê-lo, eu sabia que você tinha chegado. Se não tiver onde absorver magia, venha me procurar. Mesmo na linha de frente, vou te proteger. O esquilinho ficou profundamente comovido. Como ele poderia ser o vilão? Claramente é uma pessoa tão boa. Os passos do lado de fora estavam cada vez mais próximos. O esquilinho saiu rapidamente, relutante em partir. John observou tristemente enquanto ele se afastava em silêncio. Então, ele viu a carruagem do templo na porta. Um impulso assassino surgiu de repente. Senhor, posso entrar por um momento? O animal de estimação do eunuco desapareceu. É um chamado Eibon. A duquesa dos esquilos nos mandou procurar. Nunca vi um nome tão nojento como Eibon. Vai procurar então. Os servos murmuravam enquanto procuravam e reclamavam. E se não conseguirmos encontrar a duquesa? Tenho uma ideia. Encontre um esquilo morto da mesma cor para mim. Eu vou marcar com o selo de Hidra. Você leva de volta e diz que foi morto pelos cães de caça. Em troca, você traz algo para eu comer, que tal? O servo pensa por um segundo e concorda. Afinal, o jovem mestre nunca comeu bem nem o suficiente. Depois que todos saíram, John sentiu um vazio enorme no coração. Ele hesitou demais agora há pouco. Ele não queria desfazer o vínculo, queria mantê-lo ao seu lado para sempre. Mas John de repente percebeu que, desde que ele estivesse feliz, ele se sentiria feliz também. Sentindo o cheiro único dele no cobertor, John se sentiu vazio por dentro. Não sabia quando se viriam novamente. Do outro lado, Meryl ainda estava trabalhando tarde da noite. De repente, ouviu um som de batida na janela. Como poderia haver esse som na janela do segundo andar? Curiosa, foi até lá. Descobriu que era um esquilo com um anel de ouro. É a fera divina de Hidra. Mas no segundo seguinte, acabou ficando sem forças. Desmaiou na casa dos Medester. Quando o esquilo acordou, Meryl havia preparado um monte de comida deliciosa. O esquilo comeu com muito gosto. Black Pearl, como você veio parar aqui? A mansão do Duque de Hidra fica bem longe da nossa casa. Mas não se preocupe, eu vou levar você de volta. Foi como um raio em céu azul. Ele mal conseguiu escapar. Como poderia voltar? Precisamos encontrar uma maneira de fazer Meryl entender o que ele quer dizer. O esquilo subiu na mesa de trabalho. Apontou para algumas palavras importantes. Abuso. Fugir. Cuidar de mim. Você quer dizer que as pessoas da Hidra te intimidaram? Então você veio correndo para mim, certo? O esquilinho acenou com a cabeça tristemente. Isso é demais. Como podem intimidar um animal tão fofo? Da última vez, ele já achava que o Taiji não tinha um bom temperamento. A garota que exagera em suas fantasias ficou furiosa. Pode ficar tranquilo. Eu vou te proteger. O plano audacioso do esquilo foi um sucesso. Na catedral, o bispo disse a Libena que a besta divina está morta. Mas o instinto feminino diz que algo está errado. Bena não precisa se apegar tanto ao esquilo. Pode ser que a Senhora das Ferramentas não queira deixar rastros. Então ela agiu primeiro. E você sabe disso também. A criatura divina não está interessada em se transformar em forma humana. Esquilo também não é exceção. Por outro lado, o esquilinho tem passado bem esses dias. Ele acumulou bastante magia. Ele sempre suspeitou que Meriel e John fossem iguais. Ambos possuem grande poder mágico. Mas por que Meriel é tão estável? O ancião disse que a protagonista é muito gentil. Mas ele não tinha capacidade para controlar a família. Sempre era manipulado.
Por isso, a família Medes se deteriorou rapidamente. Então o esquilo frequentemente lhe dava alguns conselhos. O ingênuo Meriel não percebia nada de errado nisso. Ele até agradecia as sugestões de Blackburn. O esquilo estava muito satisfeito com sua vida atual. Tinha comida, bebida e alguém para brincar com ele. Nesse dia ele estava deitado no galho aproveitando a vida, mas percebeu que havia um choro triste vindo de perto. Parecia ser do quarto da duquesa de Medester. Ouvi dizer que ela não estava bem de saúde recentemente. Duque de Medester. Na verdade, a duquesa estava preocupada com a filha mais nova. Se não fosse pelo erro dele, a filha querida não teria desaparecido. O remorso fez sua saúde piorar rapidamente. De repente, apareceu um esquilo na cama. Ouvi dizer que Meriel tem um esquilo de estimação. Será que é você? O esquilinho acenou com a cabeça, e olhou curioso para o objeto nas mãos da senhora. Este é o amuleto de gravidez da minha filha Eureka. A filha mais nova da duquesa ainda não foi encontrada. O filho mais velho dele foi assassinado por ladrões quando tinha 1 ano. Depois, perdeu também a filha mais nova. A saúde da duquesa ficou extremamente debilitada. Que pena da pobre duquesa. O esquilinho mostrou a barriga, vem acariciá-lo. Esses bichinhos fofos realmente alegram a gente. A duquesa de Medes também não sabe por quê. Sempre que vê esse esquilo, há uma sensação de familiaridade. Você pode vir me visitar mais vezes. Vou encher o quarto de girassóis e projetos. O esquilo de coração mole aceitou alegremente. Enquanto isso, na mansão do Duque de Hydra, John, vestido com armadura, estava pensativo. Seu pai morreu em batalha recentemente. Logo em seguida, chegou a notícia de que era necessário ir para a linha de frente. E tudo isso foi previsto silenciosamente. Refeições mais abundantes do que nunca. Ele também foi obrigado a ir para o campo de batalha. Mas não tem problema. Ele disse que voltaria. E quando voltar, certamente produzirá. Para o Ducado de Hydra. E também o templo que ameaça Momo. O esquilo também recebeu a notícia. Para John. O campo de batalha é mais seguro que Hydrat. Meryl está muito grata pela ajuda do esquilo. O território foi tratado com sucesso, graças à companhia da besta divina. O estado da mãe também está melhorando lentamente. E o esquilo também estava grato a Meryl, porque ele já havia acumulado magia suficiente. Ele decidiu voltar à sua forma original agora. Meryl ficou curiosa sobre por que a criatura divina saiu de repente. No segundo seguinte, a garota arregalou os olhos. Meu Deus, Eibal, como você pode? Sua Alteza, por favor, deixe-me explicar. Justo nesse momento, a duquesa entrou. Meryl, preciso falar com você. No momento seguinte, choque e emoção tomaram conta do meu coração. Após um grito de Eureka, a duquesa desmaiou instantaneamente. Pronto, parece que ele causou um grande problema. Dr. Brown, como está a mãe? Fraca e agitada. A duquesa não pode sofrer mais estímulos. Meryl entendeu a insinuação do médico. Mãe, ela desmaiou porque viu a forma humana da besta divina. O ponto crucial está no esquilo. Então a dama de companhia hesitou e falou: você pode ser minha irmã. Os olhos e o cabelo da besta divina são idênticos aos da minha irmã. Embora esse pedido seja um pouco difícil de atender, minha mãe não tem muito tempo de vida. Encontrar minha irmã é o maior desejo do restante da sua vida. Naqueles dias com os esquilos, ele também sentiu a ternura e o calor maternal da duquesa. Além disso, Meryl foi muito gentil com ele. Falando nisso, ele saiu ganhando muito com tudo isso. Considere isso como uma forma de retribuição. Eu estou disposta a me tornar Eureka. Sério, Blackie? Não, daqui em diante devo chamá-la de Eureka. Eureka foi a primeira a chamar de irmã. Essa irmã deixou Meryl emocionada. De repente, ela sentiu vontade de chorar de alegria. No dia seguinte, todos na cidade já sabiam dessa notícia. Ouvi dizer que Medest trouxe uma criança do orfanato, que é idêntica à segunda senhorita desaparecida. Todos estão preocupados se a dama de companhia Meriel foi enganada. E nesse momento, Eureka, que é muito comentada, está viajando. O dever de uma dama de companhia. O orfanato no território da família Kim. Mas na realidade, ele estava procurando uma pessoa. O futuro médico de ponta do Império, Leonard Taldin. Ele cresceu em um orfanato. E é muito grato. Depois de salvar o príncipe herdeiro com sucesso, foi contratado pela família real como médico da corte. Ele é um verdadeiro gênio médico. Por isso, Eureka queria encontrá-lo antecipadamente, seja como esquilo ou em forma humana. A senhora Medes cuidava dele como uma mãe. Eureka não queria que uma senhora tão boa morresse cedo. Por isso, precisava encontrá-lo logo. Leonard viu um menino lendo um livro. Ele decidiu fazer algumas perguntas. Olá, com licença. O menino levou um grande susto. Alteza, desculpe, não ouvi você entrar. Não tem problema, fui eu que te assustei. Que livro é esse que te deixou tão concentrado? O menino imediatamente ficou com os olhos brilhando, e começou a falar animadamente. É um livro novo de medicina da cidade, muito difícil de conseguir. Além disso, contém muitos métodos de tratamento interessantes. Eureka abriu um sorriso. Como você se chama? Meu nome é Leonard Carradine.
Consegui pegar um peixe grande. Leonard, prazer em conhecê-lo. Você quer estudar na faculdade de medicina? O menino hesitou, abaixou a cabeça e não disse nada. Nesse momento, o diretor apareceu de repente. Vossa Alteza, não sei se você estaria disposta a patrocinar Leonard. Ele tem um grande talento para medicina, mas por medo de aumentar a carga do orfanato, nunca tive coragem de falar. Imploro que possa ajudar. Diretor, eu não vou. Meus amigos estão todos aqui. Ler um livro já é o suficiente para mim. Você lê todos os dias. E ainda por cima, escondido para que não vejamos. Mas todo o orfanato sabe. Que Liulita aproveitou a oportunidade para persuadir. Você está tão interessado em medicina. Se desistir de ir à escola, seus amigos ficarão tristes. Não se preocupe. Jure em nome de Medes que irá para a faculdade de medicina. Eu prestarei mais atenção ao orfanato. Apesar das tentativas de dissuasão dos outros, o menino acabou aceitando. Depois de voltar para casa e organizar a lista de autoajuda, Yulita não pôde deixar de pensar em John. Não sabia se ele estava bem. Naquele momento, John estava coletando amendoins e itens. Recolheu e colocou tudo em uma pedra. Então ficou esperando pacientemente por perto. Os colegas se perguntavam por que John agia assim todos os dias. Depois viram um esquilo, cauteloso e entretido. John parecia tê-lo visto novamente. Momo, como você está? Sinto tanto a sua falta. Quando a guerra acabar, eu vou te encontrar. No caminho de Song Leonard para a academia, Liulika falou sobre a condição médica da duquesa, e contou a ele sobre a construção da biblioteca do orfanato, assim como a ajuda prestada a outras pessoas. Um garoto ingênuo, emocionado a ponto de querer entregar sua vida em gratidão, jurou que se esforçaria ao máximo nos estudos, para retribuir a bondade de Medester. Era exatamente isso que Yurika queria. O ducado de Medeste precisa de várias forças. Mesmo que Meriel se case com o príncipe herdeiro, ela terá mais confiança. Ele espera que Meriel seja sempre feliz. E então, Eureka de repente lembrou que Meriel tinha um tio. Embora ele sempre cuidasse de Meriel, ele inexplicavelmente morreu jovem. E parece que Renate foi envenenado. Você entende de venenos. Estou preocupado se minha mãe foi envenenada. O templo controla rigorosamente os medicamentos. Geralmente, não há veneno em quantidade letal, a menos que seja necessário tomar por um longo período. Por outro lado, com o aniversário de Meriel se aproximando, o conde Eden Albert chegou uma semana antes. Tio, quando você chegar, a mãe vai ficar muito feliz, porque está com essa cara fechada. Homem, o tempo está tão frio ultimamente, saindo assim tão pouco agasalhado, e se você ficar doente, entre logo. Eu sei, tio. Estou ansioso para te ver. Homem, você não para de reclamar. Meryl sorri enquanto ouve suas queixas. Ouvi dizer que a família adotou uma filha, e ainda deram a ela o nome da irmã biológica dele. Sim, tio. A mãe disse que ela é a Eureka, e ela realmente se parece muito com minha irmã biológica. Quando o senhor a conhecer, com certeza vai gostar dela. Mas, no primeiro encontro, os dois ficaram inexplicavelmente tensos. O clima ficou meio estranho, muito esquisito. Eureka está irritada. O homem acabou de ser rude com Meryl, e Jaden está muito desconfiado. Eureka, que nem consegue cuidar direito dos negócios da família, ainda assim permitiu que um completo estranho, sem referências, entrasse em casa. No momento seguinte, Meryl mostrou uma visão extraordinária sobre questões territoriais. Fez o homem duvidar se estava possuído por uma ferramenta. Será que trocaram de professor? Tudo isso foi ensinado por Eureka. Ele é jovem, mas muito talentoso. Tio, por favor, cuide bem de Eureka. Minha mãe e eu o consideramos família. Jaden ainda não aceita. Eu acredito que o verdadeiro Eureka voltará um dia. No entanto, ao ver o cuidado meticuloso da irmã com Eureka, e o afeto genuíno de Eureka pela irmã, sem qualquer fingimento, os três pareciam uma bela pintura. Quando a sobrinha levou a irmã de volta ao quarto, o homem começou a falar lentamente. Sinto muito pela atitude ruim de Dangdan com você. Eureka quase se engasgou com esse pedido de desculpas. Foi tão repentino. Você é uma pessoa inteligente, então vou ser direto. Medester está em grande perigo agora. O Duque está desaparecido. Meryl assumiu o título e começou a trabalhar para a família. Mas ele é bondoso e não tem capacidade de liderança. O mundo exterior sempre o observa com intenções maliciosas. Aos olhos dos outros, tornar-se filha adotiva dos Medes é uma sorte. Mas você precisa saber que sua situação é tão perigosa quanto a de Meryl. Eureka sabe disso, é claro, Conde. Obrigada pela sua preocupação. Mas eu ainda quero ficar aqui. Não importa se sou uma dama de companhia dos Medes. Eu não me importo. Eu gosto da senhorita Xian e da irmã Meryl. Claro, quando chegar o dia, eu sairei por conta própria. Até lá, quero ajudar minha irmã a dominar Medes. E também ver a senhorita Siena recuperar a saúde. Eles são preciosos para mim, como uma família. O homem sorri. O estado da irmã está melhor do que nunca nos últimos anos.
Certamente é graças a você. Obrigada por observar o rosto corado do conde. Eureka de repente achou ele muito fofo. O conde certamente ama muito sua irmã e sobrinha. Como alguém tão bom pode partir tão cedo? Neste momento, Eureka está se preparando para executar o plano de salvar o conde. A questão é quem envenenaria o conde. O conde é uma pessoa de coração mole, mas de língua afiada. É muito fácil ofender as pessoas. Vamos primeiro verificar a condição do conde. Senhor conde, o senhor não comeu nada agora há pouco. Fiz um sanduíche para o senhor. Venha experimentar. Jahid não queria comer, mas, após os insistentes pedidos da garota, acabou aceitando por consideração. Liu Lika aproveitou para perguntar se o conde tinha inimigos. Jahid não tinha muitos inimigos, mas mencionou de passagem: se algo acontecer comigo, por favor, cuide da filha de Shagan por mim. Selihinicid. O médico disse que ele não está bem de saúde. Esse não é o nome do vilão no romance original. Meryl, extremamente amada pelo príncipe herdeiro, frequentemente age de uma forma na frente, e de outra pelas costas, provocando Meryl e o príncipe herdeiro, quase o separando. Mas não mencionou que ele era frágil e doente, certo? O romance original não disse que ele tinha uma doença terminal, mas o conde disse isso. Isso só pode significar que há um grande problema com Celia. E então ele de repente ganhou uma grande quantia de dinheiro. As suspeitas são realmente grandes. À noite, Jay sentiu um desconforto no estômago. Ele pensou que tinha comido demais. Nesse momento, o Dr. Brown fez uma visita inesperada. A sorte. Eureka tinha acabado de se sentir mal. Disseram que o sanduíche pode ter algum problema. Deixe-me verificar isso para você. Estou bem, só estou um pouco com gases. Vá logo ver a criança dele. Mas a senhorita Eureka disse que o sanduíche foi feito por ele mesmo, e insistiu que você verificasse. Sem escolha, Jayet teve que concordar. No entanto, os resultados dos exames o surpreenderam. O Dr. Brown, com a voz trêmula, disse: meu senhor conde, você está envenenado há muito tempo. Jayet não podia acreditar. O que você está dizendo? Não demorou muito para que a verdade fosse descoberta. Sally, concluiu com o médico, fingiu estar gravemente doente, usando sua semelhança com Yurita como pretexto. Ela visitava frequentemente o conde, e envenenaram sua comida em segredo. Chegaram até a roubar o amuleto. Falsificaram o testamento, deixando toda a herança para Sally. Se não fosse pelo sanduíche de Eureka, Jay teria sido enterrado no vale para sempre. Esse veneno foi Leonard quem contou a Eureka que esse tipo de veneno é incolor, insípido e difícil de detectar. Difícil. Um tipo de grama que não cresce e reage com esse gás venenoso. Então Eureka colocou essa grama no sanduíche, fingindo estar doente, forçando o conde a fazer um exame de saúde. Meryl e Jayet estão muito gratos a Eureka. Então o conde planeja levar a garota a um lugar, que é a galeria de retratos dos chefes da família Medes. O atual chefe, Oscar Medes, está entre eles. Jay tratava Oscar com o mesmo respeito que tinha por seu irmão mais velho. Por isso, sempre que havia algo importante, ele costumava vir atrás de mim. Ficava em silêncio diante do respeitado cunhado. Nunca esqueceria sua gratidão. Conde, não diga isso. Nem mesmo Meryl sabia sobre a vigilância. Quando Eureka acabou de nascer, minha irmã não queria levá-la ao templo. Fui eu que insisti em levá-la para o batismo. Mas fomos atacados durante a viagem. Quando acordei, Eureka tinha desaparecido. Talvez a família Linise já fosse suspeita naquela época. Mas por causa da minha culpa, fiquei preso nas mentiras de Sally, que se dizia ser um substituto. Se não fosse por você me tratar como família, e insistir para que o médico examinasse meu corpo, eu talvez nunca tivesse recuperado a consciência. Vou cuidar com todo o meu coração da minha sobrinha. Eureka, conto com você daqui em diante. É realmente maravilhoso ter uma parceira inteligente. Sim, senhor conde. Não me chame de senhor conde. Chame-me de tio. Como uma sobrinha pode ser tão fria? Eureka chamou alegremente de tio. Mas Jayet ficou tímido. Porque há tantos animais no corredor? Porque dizem que os ancestrais da família Medes eram homens-fera. Eu também não sei ao certo. Se estiver interessado, pergunte a Meryl. Se eles pararem, poderão ver aquele pequeno retrato do esquilo. E no campo de batalha, a rota de retirada de John e dos outros foi bloqueada pelo inimigo. Vendo que todos estavam prestes a morrer ali, em um momento de desespero, John usou sua magia e limpou a linha de soldados instantaneamente. Os companheiros só então perceberam que John tinha poderes mágicos, mas seus poderes estavam começando a ficar descontrolados. Precisavam sair logo, caso contrário, poderiam atrair feras para a área. O jovem Kedra poderia poupar essas feras, porque no dia em que o Duque Medester desapareceu, muitos soldados disseram ter visto o Duque se transformar em um tigre. Desde então, ninguém mais caçou feras. John aceitou essa ideia com muita facilidade. Ele já viu um esquilo pequeno se transformar em uma garota muito fofa. É por isso que ele consegue usar tanta magia. Sinto tanta saudade dele. Do outro lado, o Duque de Medestet vive dias muito cheios na mansão de Lyrica. Ele se dá muito bem com todos.
O tempo passou rapidamente. Quando a notícia do fim da guerra chegou, Liu Lika já era uma jovem graciosa. Leonard, devido ao seu incrível talento médico, foi agraciado com o título de barão pela realeza, tornando-se um médico genial e famoso. A faculdade de medicina tentou mantê-lo, mas ele recusou. Leonard tomou uma decisão firme, e entrou na residência do Duque de Medestedt. Ele começou a trabalhar como um humilde médico da família. Sob seus cuidados, a duquesa começou a recuperar a saúde aos poucos. Liu Lika respirou um pouco aliviada. Isso também pode ser considerado uma mudança no destino da mãe. Mas ultimamente, Meriel parece estar com uma aparência preocupante. Eureka suspeita que pode ser por causa daquele assunto. De acordo com o juramento de guerra, após o desaparecimento do Duque de Medes, o herdeiro Meriel deveria ir para a linha de frente. Mas a família real temia que a casa de Medes recusasse. Então exigiram que Meriel se casasse com o herói de guerra. Assim, Meriel pôde permanecer na capital e desempenhar as funções de duque. Agora a guerra acabou. O herói de guerra é John Idler. Se não tivesse um amor, tudo bem. Mas Meriel já está apaixonada pelo príncipe herdeiro, Raymond. Por isso Meriel está muito ansiosa agora. Ele sabe que aquele casamento é sua responsabilidade. Quer acabar com a guerra, mas tem medo do fim da guerra. Meryl achava que era incapaz e egoísta. Mas, ao conversar com a irmã, parecia muito desanimada. Eureka entendia Meryl, os conflitos entre o príncipe herdeiro e John, e também a impotência da irmã. Ele conseguiu se transformar em humano, e viveu 5 anos de felicidade e harmonia, tudo graças à mãe e à irmã. Por isso, ele deseja sinceramente que Meryl seja feliz. Não se preocupe, irmã. Eu cuidarei disso. Hoje, o portão da cidade está lotado. O grande mago e herói de guerra está voltando. Todos nas ruas e vielas comentam sobre os feitos do herói. As jovens estão encantadas com a beleza e o charme de John. Os aplausos da multidão ecoam pelo céu. Um garotinho grita o nome do herói com admiração. John desvia o olhar do seu tatuagem, e é instantaneamente atraído por um esquilo. Seu olhar penetrante suaviza de repente. Ele usa magia para enviar uma noz. O garotinho fica boquiaberto. O soldado ao lado sorri e explica. O jovem mestre Hydra gosta muito de esquilos. Durante a guerra, para cuidar dos esquilos da floresta, ele plantou especialmente uma árvore de nozes. Ao saber disso, o público passou a gostar ainda mais do herói bondoso. John apertou silenciosamente o projeto em suas mãos. Estou de volta. Na mansão do Duque de Medester, Eureka está tramando contra John. Por causa do juramento de guerra, Meryl não pode propor o rompimento do noivado por conta própria. Mas se for o herói de guerra propor, será muito mais fácil. Se isso não funcionar, ainda há outras maneiras. Por isso, Eureka pediu para Meryl escrever uma carta para John. Primeiro, para parabenizá-lo e agradecê-lo por ter acabado com a guerra. E depois para perguntar a ele sobre a guerra. Heróis na residência do Duque de Medes. Opiniões sobre o casamento das damas de companhia. Meryl acha estranho, porque não escrever diretamente o próprio nome. Liu Lika sorri. Agora, na residência do Duque de Medes há mais de uma dama de companhia. Não, Eureka. Eu não quero que você se sacrifique por mim. Irmã, me escute. Eu também faço parte da família Medes. Sem a mamãe e você, eu não seria quem sou hoje. Então, por favor, deixe-me assumir essa responsabilidade também. Com a persuasão de Eureka no nível 3, Meryl, embora ainda preocupada, acabou concordando com o plano da irmã mais nova. Eureka está muito confiante. Ele acredita que o John de agora é diferente do original. Ele passou um tempo com John. Aquela criança é tão gentil quanto um anjo. Ele com certeza vai aceitar. Se não der certo, ele vai usar a identidade de benfeitor. Estou realmente ansioso para ver John. Enquanto isso, na mansão do Duque de Hydra, John está pensando em como encontrar Momo. Nesse momento, um subordinado veio relatar a John. A duquesa e o jovem mestre Taiji já foram presos. Os servos que fugiram também estão sendo capturados. Por fim, entregaram de bom grado o coração de Medes. John olhou distraidamente para o contrato de casamento. Que absurdo! Inicialmente, ele queria ignorar tudo, com medo que os rumores cheguem aos ouvidos de Momo e causem mal-entendidos. Não, amanhã vou direto ao Ducado de Medes. Preciso cancelar o noivado imediatamente. Ao ouvir que John já havia chegado, Meryl quase perdeu a paciência. Porque o Lord John está tão ansioso para me ver. Será que ele está tão desesperado para se casar comigo? É a primeira vez que nos encontramos. Será que fiz algo que o encantou? Será que o Lord John está apaixonado? O que faço? O que faço? O que faço? Meryl quer discutir uma estratégia com a irmã, mas a irmã está acompanhando a mãe no médico. Ele não quer que a mãe saiba e se preocupe. Então terá que enfrentar isso sozinho. Nesse momento, Eureka, que já tinha recebido a notícia, pediu à criada para enviar uma mensagem, pedindo à irmã para criar problemas e ganhar tempo, porque ele estava se preparando para fingir uma pequena doença. Leonard, você tem algo que possa deixar uma pessoa pálida. Eu preciso parecer um pouco mais miserável. Esse tipo de remédio, um médico genial realmente tem.
Ele mesmo toma com frequência. Eureka achou estranho porque Leonard fez isso. Quando fui forçado a ficar na faculdade de medicina, eu bebi e disse que precisava me recuperar para escapar. Eureka ficou chocada. É assustador quando uma pessoa honesta não é honesta. Esse remédio é doce e gostoso. No momento em que bebi, o efeito foi instantâneo. Eureka involuntariamente se voltou para Leonard. Estou tonta, Luna, pode me ajudar. Teoricamente, o efeito do remédio não deveria ser tão rápido, mas o pequeno gênio não teve tempo de pensar nisso. Com o rosto corado, ele ajudou Sua Alteza Eureka. Isso parece um pouco estranho. Deixe-me examiná-la. Foi então que a porta se abriu de repente. Eu irei propor isso a Sua Majestade. Então, com isso, me despeço. Dizendo isso, John levantou a cabeça sem querer. No segundo seguinte, seus olhos se arregalaram instantaneamente. Momo, por que você está aqui? Ele se perguntou se estava sonhando. Com as mãos trêmulas, tentou tocar a cabeça da garota. Nesse momento, Meryl também saiu correndo, animada. Tudo com Eureka foi resolvido. Esse nome, ao ouvir John falar, ele acabou de mencionar a irmã. Será que, logo após as palavras de Meryl, ele começou a atacar John com facadas? Acabamos de assinar o documento de anulação do noivado, e garantimos que não haverá alterações. Embora o caráter dele não seja dos melhores, mas ele disse que nunca se arrependeria. Ele estava ali, gaguejando. John só queria se enterrar no chão. Eureka ainda deu uma risadinha e acrescentou: Senhor Hydra, agradeço pela sua decisão. Para expressar minha gratidão, poderia esperar um momento. Assim mesmo, Eureka contou brevemente sobre os últimos anos. Foi exatamente por isso que conseguiu se tornar humana. John, ao ouvir isso, ficou genuinamente feliz pela garota. Naquela época, nos despedimos muito apressadamente. Nunca soube como você estava vivendo. Agora, vendo você voltar segura e saudável, estou extremamente feliz. Essas palavras deixaram o grande manipulador radiante de alegria. Seu sorriso ainda é tão caloroso e encantador. Sempre achei que só eu pudesse ver o sorriso dele. Eu seria sua única família. Mas agora há outras pessoas. Pensando nisso, John ficou com o rosto sombrio. Quem é aquele homem? É aquele que estava com você agora há pouco. Chama-se Leonard. É o médico responsável aqui. E também é meu bom amigo. John riu imediatamente. Então não era o noivo. Todos pensam que fui adotado de um orfanato. Preciso que guarde esse segredo. O que aconteceu no templo antes me deixou inquieto. John estava prestes a dizer que cuidaria do templo, mas percebeu que o rosto de Eureka ficou de repente pálido. Eureka, o que aconteceu com seu rosto? Eu não sei. Não estava sentindo nada, mas agora me sinto muito mal. Acho que preciso procurar Leonard, mas antes de terminar a frase, ela caiu diretamente nos braços do homem. No segundo seguinte, entre as roupas elegantes, apareceu um esquilo gordinho e fofo.